isso comigo: os consolidados jamais serão derrotados. Eu vejo nessa palavra, irmãos, uma grande ousadia. Quando eu recebi essa mensagem do Senhor, eu senti um peso no meu coração. Porque muitas vezes, irmãos, você olha para o irmão que as coisas não vai bem, e muitas vezes passa na nossa cabeça que essa pessoa está em pecado, alguma coisa não está certa na vida dela. Mas os consolidados jamais serão derrotados. Se as coisas não vão bem na sua vida hoje, isso não quer dizer que você não está consolidado, nem que Deus está na tua vida. Mas eu creio numa coisa, que vai chegar o tempo da tua vitória. Vai chegar o momento da tua vitória. Eu sei porque eu passei por deserto. Tem deserto na nossa vida. Na vida do consolidado tem deserto. Deus permite deserto muitas vezes na vida do consolidado, ou então para consolidar aquele que ainda não está consolidado. Então eu quero dizer para você algumas coisas rápidas. Dentro dos consolidados jamais serão derrotados. Por que eu posso afirmar isso? Como eu cheguei a essa mensagem? Como o Senhor trouxe isso ao meu coração? Fica a sua Bíblia aberta. Em Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu quero falar sobre alguém consolidado. Como é que ele vê a vida? Como é que o consolidado age? Como é que o consolidado vê as coisas? E ali no versículo de número 18, irmãos, dentro do meu primeiro tópico, diga: olhe para mim agora, fica a sua vida aberta. O discípulo consolidado, o consolidado, ele tem uma percepção diferenciada. Olha a vantagem do consolidado. Aquele que não está consolidado, aquele que não está firmado, aquele que não tem a sua disciplina com Deus, porque o consolidado ele tem disciplina. Ele ora, ele busca o Senhor, todo dia ele faz o seu devocional, ele tem sempre isso, porque ele está consolidado. Se ele está consolidado, ele está consolidado na vida de oração, na vida de jejum, na vida de buscar Deus, na vida de adoração. Se ele não está consolidado, ele não dá muita importância a isso, porque a consolidação ela precisa ser mantida, e ela é mantida através de jejum, através da oração, através da busca do Senhor, através da leitura da palavra. Agora, em primeiro lugar, olha a importância de se viver uma vida consolidada. Em primeiro lugar, o discípulo consolidado, ele tem uma percepção diferenciada. Repita isso comigo: ele tem uma percepção diferenciada. O que eu quero dizer com isso? Olha a palavra, verso 18 de Romanos capítulo 8. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A percepção de Paulo, a percepção de alguém consolidado, ele está passando por luta, mas ele está dando glória a Deus. Ele está no momento de dificuldades, mas está dizendo: a minha vitória vai chegar. Ele está sendo confrontado, ameaçado, mas ele diz: meu dia vai chegar, a minha vitória vai chegar. Ele tem uma percepção diferente. Ele sabe que o inimigo não vai vencer. Essa é a vida de alguém que está consolidado. Em primeiro lugar, o consolidado ele tem uma percepção diferenciada. Ele caminha, ele sabe, ele vê as coisas. Irmão, uma vez eu estava dirigindo meu carro aqui nessa cidade. Olha a percepção de alguém que está consolidado. E de repente, irmãos, o Espírito do Senhor falou no meu coração: olhe para frente. Eu olhei para frente e vi um camarada na minha frente, irmão, com o carro para bater de frente comigo. Eu falei: agora Senhor, o Senhor falou: repreenda em nome de Jesus. Irmão, o consolidado ele tem uma percepção diferenciada. E eu falei: em nome de Jesus, te repreenda agora. Irmão, mas naquela hora o camarada olhou, ele viu, levou um susto e saiu da frente. Porque o consolidado ele tem uma percepção diferenciada. O consolidado ele tem uma percepção diferenciada na vida espiritual, na vida material. Ele tem uma percepção diferenciada na sua vida emocional. Uma certa vez Davi disse assim: aquieta-te minha alma. Querido, se a tua alma está agitada, se as tuas emoções estão para baixo hoje, se você está vivendo uma luta espiritual, se você está sentindo um ataque nas tuas emoções, a tua alma está, sabe, agitada, eu quero dizer para você: o consolidado ele tem uma percepção diferenciada. Amém? Tem coisas que Deus vai trazendo durante o culto que são revelações. Quem sabe você está vivendo esse versículo 18? Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presentes não são para comparar. Será que você está vivendo um momento de aflições? Será
Será que você está sendo afligido pelas circunstâncias da sua vida? Como estão as coisas no teu coração? Deus está trazendo alguma coisa para você. Olhe para frente. Deus está mandando dizer para você: olha lá na frente, irmão. Levanta a sua cabeça agora nesse momento. Deus está mandando dizer para você, para alguém aqui nessa noite: olhe para frente. Olhe para frente. Lá baixo, pegando canal, lá mais. Eu sinto algo de Deus nesse momento sobre a sua vida que está em aflição. Você que está sendo afligido agora, não dorme, está sendo atacado de noite. Sabe, irmão, viveu um tempo de aflição tão grande na vida, irmão. Se eu fosse contar aqui o que nós passamos lá, eu e minha família, irmão, teria que ser uns 2, 3 cultos. Mas momentos de aflições, momentos em que eu não queria sair dentro de casa, momentos que eu me sentia cercado pelas coisas, sabe, do inimigo, pelas batalhas espirituais. Havia umas lutas muito grandes, mas, irmão amado, o Senhor não tinha falado ao meu coração que o melhor está por vir. Eu quero falar isso para vocês. Nós precisamos orar mais, precisamos consolidar nossa vida, precisamos deixar de ser discipulado. Uma resistência muito grande na área de discipulado. Nós queríamos que você gravasse isso. Paulo disse assim: nada vai se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Nada se compara com aquilo que está por vir, irmão. Por isso, quando eu prego a mensagem, melhor está por vir, esse melhor está por vir, irmão, é de Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus mostrando. E o melhor está por vir na sua vida. Em segundo lugar, o consolidado, ele não pode ficar reservado, ele precisa ser notado. Romanos capítulo 8, verso 19 diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A palavra do Senhor está falando aqui, irmão, dentro dessa mensagem, que você não pode mais ficar escondido, que você não pode mais ficar reservado, que você não pode se esconder como um cristão lá no teu serviço, onde quer que seja, na sua rua, diante da sua vizinhança. Há um mundo, há criaturas esperando a tua manifestação, esperando a tua oração, esperando a tua adoração, a tua pregação. Deus vai encher a tua boca. Eu lembro de um certo dia, irmãos, eu fui para a formatura na Assembleia de Deus, na Fatades, e eu estava diante de umas 2.000, 3.000 pessoas naquela noite ali, na sede, na Manuel Torinho, e eu não dei meus joelhos. Eu comecei a orar, e o Senhor falou assim para mim: nessa noite eu vou te dar uma oportunidade. Quem sabe Deus está falando: nessa noite eu vou te usar nesse lugar. Quem sabe, meu irmão, nessa noite Deus está falando assim: daqui a pouco eu vou encher a tua boca também para você profetizar nesse lugar. Nós estamos numa igreja renovada, nós estamos numa igreja que crê nos dons espirituais. Quem sabe Deus vai usar você nessa noite para ter visão de anjos aqui neste lugar. Mas você precisa estar ligado, porque os consolidados não podem ficar reservados, ele não pode ficar escondido, ele não pode ficar, sabe, num cantinho, sabe, de mediocridade. Você tem que surgir, meu irmão. Deus quer levantar a tua vida, Deus quer usar você. Você precisa sair desse esconderijo. Você não pode fazer como Elias. Deus está dizendo para você sair dessa caverna nessa noite. Você precisa voltar à guerra. Jezabel está te ameaçando, o inimigo está usando palavras negativas contra você, como usou também contra o gigante Golias. Mas quer dizer uma coisa para você: vai na força do Senhor, que o Senhor vai te dar vitória. Deus está mostrando crentes se encolhendo aqui, irmão. Oh, meu irmão, você está sendo oprimido. Sabe, irmão amado, um dia eu estava pregando na praia, voltando lá na Assembleia de Deus, só para terminar aquele testemunho, senão eu acabo com esqueço. Mas o Senhor estava com o joelho dobrado. Deus falou assim para mim. Eu disse assim: Senhor, mas Senhor, eu sou ainda novo. Eu tinha uns 4 anos de evangelho. E Deus falou: vai surgir uma oportunidade daqui nesse lugar. E eu vou encher a tua boca. Lembra-te de Jeremias? Quando Jeremias falou: ainda sou criança. Sabe, você está dizendo isso. E Deus está querendo usar você. Não diga mais: eu sou uma criança. Diga: eis-me aqui nessa noite. Quantos querem dizer: eis-me aqui nessa noite?